venha nos abençoar e que essa petição sempre volte para nós. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Você vai Deus com palma bem alegre, Jesus. Graças a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, Deus. Mais uma semana de vida, mais um dia que Ele nos dá para adorar Ele. Por isso que nós estamos aqui, porque Ele é bom. Aleluia. É como louvar a Deus, é para não dar dele. Por isso, irmão, com louvar. Amém? E louvar a Deus, o rosto de Cristo. Nos ajude. Aleluia. Sempre querendo a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção dos privilégios que muitos tiveram de ver os seus sempre em sua mão. Eu também queria a mesma alegria de ver o bebê bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meus, eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, existia fé e também confiança e dava dor, gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daqueles que seu meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, é falsa inspiração do pintor. Não creio, não Cristo vencido, cheio da amargura, sangrando de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre, eu creio no Cristo, que é vencedor. Eu dia também, eu verei face a face. Assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia! Glorifica Ele, igreja! Vai chegar nessa hora. Aleluia. Aleluia! Amém, Jesus. Nossa, finalmente vai acabar a oportunidade. Glória a Deus. Deus volte como Jeová, nunca o que eu conheça. Deus volte como Jeová, nunca o que eu conheça. Deus vitória para o que quer, Deus poderoso é o Senhor. Deus vitória para o que quer, Deus poderoso é o Senhor. Onde Ele está, Senhor Deus, onde Ele está, onde está, Senhor Deus, onde Ele está. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Vem, mas essa de palma.
fiel na minha, na tua e na nossa vida. Aleluia. Bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído do Cristo. As chagas com amor pensou, e ao largos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, Aleluia. e diz que voz amante achei de cruéis meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, Ele mesmo, com seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele eu sou querido, em graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, que amor, né? Com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder capaz, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Restaurou com sangue. A nossa alma ela é caríssima. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, se for de pé, vamos seguir nosso pastor do Léo. Já se faz para mim, desenho. Graças a Deus. Se for ele dar uma oportunidade da nossa irmã, pelo menos, glória a Deus. Vamos fazer uma oração para receber o sangue de Deus em oração. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, obrigado, meu Deus, meu Pai. Eu ter deitado, ter dormido e o Senhor ter me acordado.
perdoa meus pecados e minhas falhas. Tem misericórdia de mim, que sou pobre, miserável pecador, diante de Deus. Eu sou vosso filho. Desça, meu Deus, eu começar a mão. Ensina-me a humilhar, meu Pai. Ensina, meu Deus, Pai, eu obedecer a tua palavra. Abençoa o teu servo, nosso Pai, nosso pastor, meu Pai, ó meu Pai, ó meu Pai. Abençoa, meu Pai, teu servo, da graça, da vitória, para ele e a sua família, meu Pai. Também os seus filhos, todos os seus familiares, e abençoa cada irmã que está aqui nessa manhã, meu Pai. Aquela parte, esse nosso Pai, mesmo que está se preparando para vir para tua casa, meu Deus, Pai. Nesse culto, meu Deus, de ensinamento da tua palavra, meu Deus, Pai, abençoa, Pai, confirma a tua mente. Precisamos, meu Deus, aprender muito do Senhor, meu Pai. Não deixa, não, meu Pai, nós somos um peso dentro da tua casa, não. Repreende todo mal, abençoa o teto, e a vitória da tarde, e a vitória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do Senhor de Deus, do Pai, bem alegre. Saúdo, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Graças a Ele, Senhor. Senta, meus amados. Agradecemos sempre a Deus com entendimento por tudo que Ele fez, está fazendo, fazerá. Sempre relembrando aquelas frases. Estamos numa época mais disponível, mais rica, relacionada a servir a Cristo. Quando isto chegou aos nossos corações, devemos agradecer constantemente, porque a palavra de Deus, ela nos deu esse direito de riqueza até espiritual de uma maneira bem plena. Vamos lá, irmão Filomena vai levar. Dando esse louvado e glorificado no nome do Senhor da glória. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Quem sabe o que significa restaurar? Compreenderam? Todos compreendam que a palavra ela é revelada na prática mesmo. A palavra reconciliar significa religar, ou renovar, renascer, regenerar. Felizmente tem pessoas que precisam regenerar, mas é pessoas que não sabem a origem fundamental da palavra. Regenerar significa o que mesmo? Compreender? Está dentro do fundamento bíblico? Como precisa de ensinamento? Sim ou não? Sim. Irmão Filomena. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor por essa rica oportunidade. Vou louvar, agradecer ao Senhor. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purifica, sim, ó meu Senhor.
em ti confio, só em ti confio, meu Senhor, criei. Só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver. É que pra Sião me venha receber. Oh, glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos perguntar a minha esposa, como sempre, também para a sua participação. O tempo é oportuno, como estamos falando, um tempo muito bem condizente com a graça de Deus, que nos trouxe o suficiente para que vivamos como nos diz as Sagradas Escrituras, palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz. Igreja, vamos todos juntos glorificar o nome do Senhor nessa manhã. Com 432, quem souber, vamos louvar, porque tudo é para a sua glória, a glória do Senhor. Quando você chega
nessa manhã, vamos fazer mais uma breve oração pela nossa família, pelos doentes, porque a igreja são muitas pessoas precisando de oração, vidas que são acamadas, outros as UTIs, outros acamados no hospital, uma UPA, mas o Senhor é poderoso para que nessa manhã venha ouvir a oração do seu servo, da sua igreja, e vamos orar por todos os homens da face da terra, orar pelas autoridades, orar pelas nações, orar pela nossa nação brasileira, porque o Senhor constituiu a igreja como exército na terra para apresentar as almas perdidas às mãos dele, a nossa família em primeiro lugar, porque muitos ainda não servem o Senhor. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja nessa manhã. E nessa manhã, meu Pai, entramos na tua presença, pedindo, Senhor, misericórdia, perdão da nossa falha, porque, meu Pai, não cumprimos com a tua santa, aquilo que o Senhor mais quer, meu Pai. Que venhamos meditar na tua palavra, que venhamos, Senhor, estar guiados por ti. Meu Pai, muitas vezes louvamos o teu santo nome, mas estamos longe de ti, Jesus amado. Quando o Senhor diz para ser guiados, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para que nós venhamos fazer somente o que te agrada, os nossos pés, Senhor, seja guiado por ti. Meu Pai, para estar na tua presença. Papai amado, enquanto se desviaram dos teus caminhos, mas o Senhor é santo, poderoso, pode te encontrar aquele homem, aquela mulher que estão afastados da tua presença e trazer de volta, meu Deus amado, Deus misericordioso, que nessa manhã de consagração, o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a compreender o que o Senhor quer falar conosco. E nessa manhã eu visito os doentes, aflitos, desesperados, aqueles que estão, meu Pai, em cima de um leito de dor. Meu Pai aclamado, Senhor querido, quantos estão, meu Pai, aprisionados, quantos estão, Jesus, no cárcere. Meu Deus e meu Pai, vai de encontro aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele ancião. Poderoso, o único que pode quebrar as algemas, o único que pode, Senhor amado, desfazer os braços de morte, o único que pode nessa manhã visitar, Senhor, aqueles que estão angustiados, o único que pode, Jesus amado, visitar aquele coração, o único que pode repreender os laços de morte, repreender o suicídio, meu Pai, na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, vai repreender o espírito maligno que quer tirar a vida daquela jovem, daquele homem, daquela mulher. Repreende em nome de Jesus Cristo. Eu te apresento, Senhor, das mães, os pais, das crianças. Eu te apresento, Senhor, todas as tuas mãos. Tu tem poder, Senhor, para dissipar, Senhor, das trevas daquele lar. Meu Pai, daquele matrimônio, daquele casamento. Entra, Jesus, com restauração. Entra com a tua santa presença e vai trabalhando nos lares, Senhor, trabalha nos lares. Trabalha, Jesus amado, santo, poderoso, que o homem e a mulher venham compreender que só um Deus poderoso que salva, que liberta, quando ele entrega seu coração para ti, Jesus amado, que eles venham reconhecer ao Senhor, como único Senhor da sua alma. Meu Deus e meu Pai, nesta oração também te apresento as nações, eu te apresento a nossa nação brasileira, Senhor, eu te apresento as autoridades, eu te apresento todas as nações da face da terra, o único que tem poder sobre todos os homens é o Senhor. Então, Jesus, coloca as tuas mãos, faça com que eles venham reconhecer que não há outro igual a ti, Pai amado, e que toda a terra se prostre diante do Senhor, te glorificando, bendizendo o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por essa manhã estar na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela água que tomamos.
estão conosco, pessoas que não são crentes, ou que não professam nenhuma religião, não tem. Então, os que estão presentes, né, sejam bem-vindos em Cristo, o Senhor da glória. Vamos já meditar a palavra de Deus do Evangelho de Lucas, que no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, glorificado é o nome do Senhor da glória. No livro de Lucas, segundo escreveu Lucas, sobre a nova, a chegada de uma nova aliança, os anúncios e, por fim, também uma concordância espiritual de uma maneira toda admirável. No capítulo 1 aqui do livro de Lucas, vamos analisando bem o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1, vamos ver aqui os 57, depois vamos prosseguindo. Aleluia! Capítulo 1 de Lucas, versículos 57, 58, 59, vamos avaliando. Graças a Deus. O nascimento de João Batista, em suas qualidades, seu discernimento. Aleluia. Alguém que está lá atrás, se possível, se quiser vir para a frente, venham. Encontraram? O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Vamos analisar bem o que diz a palavra de Deus. Vamos prosseguindo. 57, 58, assim por diante. Diz a palavra de Deus. Ora, completando para Isabel o tempo de dar a luz, teve um filho. E ao oitavo dia, diz aqui a palavra de Deus, né? E cumprindo-se os seus cumprido, ou seja, teve um filho. E ouvindo seus vizinhos, porém, sabendo que o Senhor lhe, na minha Bíblia está escrito, né? Tinha abençoado, diz a palavra de Deus, ou multiplicado, usado de misericórdia, se alegraram com ela. Aqui vem o versículo 59. E sucedeu, pois que ao oitavo dia, que vieram circuncidar o menino, e queria pôr o nome de seu pai, Zacarias. Respondendo, porém, a sua mãe, de modo nenhum, mas será chamado João. Isso, será chamado João. E vem para na sequência. E elas que disseram, ninguém há na sua parentela que se chame por esse nome. Porquanto, diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, porquanto ao pai, como queria que o filho chamasse o Senhor. E perguntaram ao pai, como que o nome do filho queria. E pedindo-lhe uma tavinha, escreveu, o seu nome é João. E todos se admiravam, diz a palavra de Deus. Pode sentar, vamos comentando na palavra do Senhor. Os irmãos, analise bem, prestem atenção. É importante nós termos a própria preparação dada por Deus para definir as épocas e o tempo
E é o que sucedeu aqui na chegada da graça. Graça. No capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, principalmente no versículo 6, 7, diz a palavra de Deus no 6, que Deus enviaria o profeta Elias para a finalidade plena, conversão, isenção e maldição. E aqui a palavra nos diz que quando o anjo instruía Zacarias sobre o nascimento de João Batista, aqui no capítulo 1, versículo 17, diz a palavra que ele viria poder e virtude de Elias. Poder e virtude de Elias para promover conversão e isenção de maldição. Analise bem como o tempo é tão rico, é tão pleno na palavra. Ele promoveria conversão e o que mais? Isenção de maldição. Quer dizer que maldição vem através de uma aliança feita com a morte, com o inferno. Isto é maldição. A pessoa está na área de desprotegimento, ela está numa posição de ser atingida por várias ou todo tipo de maldição, que pode ser por ritualismo religioso ou por hereditarismo, por herança antiga ou por algo feito presente, atinge a pessoa. Só que na promessa, eu citei o versículo, na promessa, diz que Deus enviaria o profeta para preparar o povo na conversão em Cristo, para que a maldição jamais atingiria. Ou seja, tudo que a pessoa, depois da aceitação da palavra, tudo que fizermos é porque somos, ajude aí, tudo que fizermos para Deus é porque somos benditos. Então não tem mais expulsação de maldição. Ela foi expulsa lá no sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, complementando as Escrituras. Isso nos alegra muito. A palavra de Deus. E aonde lemos? Então o nascimento de João Batista. E no momento da circuncisão, quem sabe o que é circuncisão? Quem não sabe, levanta as mãos, nós estamos em um tipo de ensinamento. Esse às vezes falamos, né? É um exemplo. Exemplo, às vezes, a expressão facial. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos! Mas se não explicar, fica só na teoria. Compreenderam? Tem que haver explicação para que a pessoa também ela fica bem instruída. E ela pensa, ela sabe, ela vê. Quem sabe o significado de circuncisão? A palavra circuncisão quer dizer marcar. No Antigo Testamento, desde o ministério de Abraão, passou pelo ministério de Moisés, a lei da circuncisão, que é para os homens do passado, masculino. Quando a criança nascia, ela passava pelo processo de uma operação que hoje se chama operação de fimose. Está compreendendo agora? Que é atualmente conhecido por todos. Todos teriam que marcar o seu prepúcio
dia era marcado o oitavo. O que significa o número 7? É preciso que sabemos, irmão, direitinho, para que suceda o que aconteceu com essa corrente de profetas aqui. Jovens, idosos, idosas, tudo na mesma visão de entendimento. Ora, por isso eu estou referindo, o oitavo dia era circuncidado, como lemos aqui. O oitavo dia, a criança teria que ser marcada. Por quê? O número 7 se refere ao quê? Por que eu estou referindo? A doutrina, ela não salva, mas ela consegue os salvos para não distorcer da realidade da palavra. O número 8 é o número universal, supremo. O número 8 é o número do pacto, onde o homem caiu da direita e foi conhecido como simboliza pecado. Aí veio Deus trazendo novamente a oportunidade para que o homem se ligue a Ele. Você não pode avaliar que é o único número que pede o seu fechamento com duas pontas. É onde Deus faz uma aliança com o homem. A salvação tem um fundamento tão específico que vale a pena você estar sempre meditando e vivendo por ele. O número 8, a mesmo assunto para você compreender por que circuncidar no oitavo dia. É um número que ele faz uma ligação em duas pontas, refere o homem, Deus e o homem. Deus vem de um lado, santo, o homem vem de um lado, pecaminoso, e liga a Deus através da aceitação, e aí o homem se torna santo como Deus é santo. Aleluia! Por isso que a gente tem falhas, temos falhas todos nós, mas a aceitação da palavra nos classifica como santos, porque estamos ligados assim. Estão compreendendo? Compreenderam bem? Não é o número 8, aleluia, glória a Deus, amém. Quem compreendeu, diga amém. Tem fundamento. Tem que haver fundamento. E essa aliança Deus fez com Abraão e prosseguiu e veio para João Batista e chegou até nós. Tanto que o filho, com 8 dias, teria que ser o quê? Marcado no seu prepúcio, como fosse uma operação que nós todos sempre estamos referindo à nação de Israel, a promessa. E era indispensável que fosse assim. E as mulheres, os homens, estavam na mesma visão, tanto na disciplina quanto na doutrina. E por fim chegou, eu vou repetir novamente, compreender o significado da circuncisão do 8º dia? Quem compreendeu? Era a marca do pacto da aliança do homem com o homem caído e Deus erguendo, trazendo do pecado para a santidade. É uma ligação, por isso que o homem é servo de Deus, a mulher, e são chamados amigos de Deus. E hoje? Isso é uma tradução, depois iremos no conteúdo. É a tradução do sentido. E hoje, nós precisamos ser circuncidados? O ensinamento é para isso, para ter uma definição. Sim ou não? Precisamos?
a marca do prepúcio passou para o coração. Porque no antigo tempo era feito só em homens. No momento atual, essa marca passou para os nossos corações. Por isso que a igreja não é não são as quatro paredes. A igreja é a própria pessoa. Abra sua Bíblia aí em Romanos, depois voltaremos. Romanos 2:19. Glorificado és o nome do Senhor, da glória, para ver a nossa felicidade com Cristo, o Senhor da glória. A epístola de Paulo aos Romanos 2:19, trazendo o exemplo fundamental dos profetas de Deus em uma só visão salvífica e a finalidade dela para nos trazer aquilo que mais precisamos: paz uns com os outros. Encontraram aí a epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 29. Encontraram? Alguém quer ler? Pode ler, se quer ler. E entre as irmãs, para que saibamos como estamos diante do Senhor e o que Ele nos deu e o Espírito Santo que vem nos orientando. Encontraram? Podemos ler? Mas Ele deu aquele que é do interiormente, e circuncisão a que é de onde? São circuncidados? São marcados por Cristo em nossos corações? Então chama circuncisão. Por isso que eu fiz a pergunta, para quem não descobriu, é bom que descubra o que é do coração. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Mas é circuncisão a que é do coração. Prossiga aí. Que é circuncisão no coração. Não é isso? Aprendam bem, porque Deus não tem pessoas que elas reclamam, crentes, que não têm paciência para ensinar, e outros reclamam que não têm paciência para aprender. Quando eu falo da paciência, eu falo da perseverança. Estão compreendendo? Somente os perseverantes serão, e perseverança é paciência. Para você analisar, chegar a concluir, não, eu não tenho paciência para ouvir nem para aprender. Então também não está desperdiçando as oportunidades. E Deus sabe todas as coisas, tem todas as coisas ao mesmo tempo. Aqui, ó. Diz aqui a palavra, mas é interiormente, circuncisão que é do coração, do Espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então hoje a circuncisão é para homens e quem mais? Quem tem Cristo, está com Cristo no coração? Levante a mão. Então, essa atitude de aceitar Cristo, referente à sua palavra, quando a pessoa aceita Cristo, é porque o coração desejou. Ouviu a palavra e o coração desejou. E a pessoa aceitou ela de coração, seja homem ou mulher. Então Cristo vem para circuncidar o coração, para marcar o coração como está particulado com Ele. Compreendeu? A mulher circuncidada? Aonde? Pode responder bem com mais calma. Aonde? Coração.
portador de um ministério pessoal. Aquilo que era símbolo no Antigo Testamento passa para o Novo, bem como lei moral de Deus. E nós chegamos à conclusão melhor. Então chegou o momento de circuncidar o menino, João. E agora a mãe da mulher, Isabel, como sabemos, idosa, mas com o ventre jovem, rejuvenescido. Agora aparece uma cruz. E a mãe leva a criança para a circuncidar. Já foi explicado. Mas no momento dessa cerimônia, daquela cerimônia, precisaria que tivesse o nome. E pela tradição familiar é muito comum colocar nomes dos filhos referente aos pais, aos avós. Hoje não é tanto, mas antigamente era. Aos tios. Quando eu tenho uma sobrinha, tem uma filha que chama Maria Cecília, porque a tia era muito estimada, chamava Cecília. Tenho também outra sobrinha que chama Kelly Angélica, porque o nome da minha falecida mãe era Angélica. Então está sempre naquele nome de consideração à família. E eles queriam usar aquela mesma cultura e perguntaram a Isabel como se chamaria a menina. O que ela disse? João. Algo totalmente fora da cultura familiar. É que os irmãos sabem que a cultura, muitas vezes, ela funciona. Só que o plano de Deus, ele vai além das culturas. Amém. Aleluia! Compreenderam aí? Era o plano de Deus. Vai além das culturas. Aí já não é cultura, é uma revelação. Quando ela respondeu, o nome do menino será chamado João, ela já foi além da cultura humana e agora ela já se tornou beneficiada plenamente na revelação do Espírito Santo. Irmãos, por que eu estou comentando? Porque ainda existem tradições, algumas, que colocam mulheres como parte inferiores. Segundo a Bíblia, no momento certo, tanto as mulheres quanto os homens têm a mesma comunicação com Deus. E não tem inferioridade sobre uma classe e outra, tem? Tem? Se não, quem falaria era Zacarias. Zacarias estava muito, mas ele poderia escrever na palavra. Mas não, a mulher, ela mesma, Isabel, deu um nome profético a menina. E aqui na sequência foi perguntado para Zacarias e ele confirmou. Por escrito, né, estava ainda falando, aqui no capítulo versículo 55, na sequência, essa palavra, 55, 56, ele depositou, escrito na otavinha, João, seu nome será João. Só que não parou nisso, todos que falavam do menino profetizavam. Quem sabe o significado da palavra João? A palavra do original significa Senhor da graça, portador da graça, intermediaríssimo entre a lei e a graça. Por isso que hoje é tão perigoso quando a pessoa se mistura em
Bíblia. Não tem pessoas que têm esse ato, é aconselhado que se recuperem melhor. Não tem, existem pessoas que elas fazem isso, ó. Coloca o dedo aqui em cima do versículo, ou só olha mesmo, e recebe como palavra de Deus, sem saber a época que a palavra foi mencionada, para aquele tipo de pessoa e para aquele tipo de cultura. Isso fracassa muito a visão espiritual, porque ao invés de estar ligada às profecias, estão ligados à bibliomacia. Tenta adivinhar através da Bíblia, mas não funciona. Então a profecia, ela tem que estar padronizada com os fundamentos de Deus. Então a palavra João significa graça, Senhor da graça, João Batista. E por fim, quando Jesus realizou sua obra, a profecia promovida por João, agora ela se cumpre em nós. Eita maravilha! Se cumpre em nós. Por quê? Porque não sei se todos sabem o significado da palavra graça. Quem sabe? Por que favor imerecido? É um benefício que Deus nos dá em forma de investimento sem obras. O primeiro plano de Deus é trazer o quê? Antes das. E é justamente o fundamento relacionado ao ministério do intermediarismo entre a lei e a graça. João Batista trouxe essa declaração prática, não é teórica. Ele disse: olha, Jesus vai vir para tirar os pecados do povo antes que venha o grande e glorioso dia terreno do Senhor, já predito por Malaquias, já foi citado no capítulo e versículo, assim por diante. Aí veio João Batista, na sequência, batizando o povo, como sabemos, batizou Jesus, chamou os fariseus, zelosos, religiosamente zelosos, mas o seu jeito de raça de víbora, pediu um pouco que se arrependesse, mas um certo determinado tempo, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele viu Jesus um pouco longe e ele apontou, ó, está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Estava beneficiados pela profecia. Recebimento, sabendo quem era. Ele sabia que tinha veneno no coração, pessoas precisando de arrepender, mas também discernia que aquele que tiraria os pecados estava com todo Deus. Isso significa o quê? Obra do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida dos que têm discernimento referente a Cristo, o Senhor da glória. E aí continuamos, assim continua a conservação da palavra, a doutrina da palavra, porque a violação, quer ver? Violação etimológica, violação de pensamentos, não valorizam a palavra como se deve. Por isso, quando os profetas recebiam a palavra, nós também, a Bíblia manda prestar atenção. Então, nós estamos no estudo dado pelo Espírito Santo, chamado estudo etimológico. É a etimologia, é a maneira da pessoa ler
Então, João tinha a visão espiritual plena, completa, plenitude em sentido etimológico. Porque ele, na sua visão plena, como eu já disse, ele sabia apontar o errado, o outro errado, e apontar também o que estava certo. Discernimento etimológico pelo Espírito de Deus. E sempre na igreja de Cristo é necessário que haja ensinamento referente ao racional, que essa mesma palavra acredita. O racional das coisas certas está na Bíblia. Quando nós vamos compreendendo, traz o fundamento lá do passado, mas o raciocínio do Espírito de Deus hoje, a gente se alegra porque essa palavra está se cumprindo em quem? Hein? E porque existem tantos crentes afastados, tantos crentes que não frequentam o ministério da palavra. O ministério da palavra é o ministério que Jesus usou e ensina a usar, e é o mesmo que é o ministério da cura divina. Vocês podem avaliar que no ministério da palavra, sobre a pessoa recepcionar ou receber, lá na glória não há diferença entre o ministério só quando há cura e quando há o ministério da palavra aplicado para salvos, ou para as pessoas que não são salvas, mas ouvem a palavra e recebem a salvação. Analisemos uma coisa, que quando o paralítico anda, surdos ouvem, cegos veem, problemas são solucionados, não haverá alegria no céu. Além disso, Jesus curava uma grande multidão, mas não houve alegria no céu. E nem tampouco no coração de Cristo. Por quê? Porque ele veio trazer algo ligado eternamente ao céu da terra, é a alegria, a salvação, mediante a revelação cêntrica, que é o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. E vocês sabem disso, né? Porque no céu só existe uma época que há festa. Os 3, 15, 16, 7, 8. Só existe um motivo de haverá festa do céu. Mas, fora disso, nada. Então, às vezes, a etimologia, ela inverte para as emoções de alegria, que lá no céu não condiz com isso, essa alegria. Então, na sequência, vamos voltar lá para Lucas novamente, porque a história tem Lucas. Aí depois que foi dado o nome a João, o que aconteceu com Zacarias? Que estava mudo. Isto. Versículo 57 ou 76, né? Diz a palavra de Deus. Isto é no versículo 66, agora vem o versículo 67. E Zacarias, seu pai, falou, aí entrou a profecia de Zacarias. Ele era mudo, foi curado e agora continuou fazendo o que? A profecia. Relacionado ao que Ana, depois na sequência, falou na apresentação de Cristo. Ana já mais, aproximadamente 80 anos, mais velha, mas de mente renovada. Por isso que a mente dos idosos
meditam na palavra, a mente não cai. Glória a Deus. É uma saúde mental. A pessoa fica, às vezes, enferma fisicamente, mas mentalmente, a mente está nítida. Maria foi avisada pelo anjo Gabriel sobre o nascimento de Cristo, era jovem. Mas Ana já era velha. Mas a visão era a mesma da renovação do Espírito Santo. Simeão também idoso, mas na renovação do Espírito Santo, no mesmo padrão da palavra de Deus. Para aqui no capítulo 75, 74, 75, 75 aqui no livro de Lucas capítulo 1, o que disse Zacarias, e do julgamento que fez, o juramento, do juramento que fez Abraão, nosso pai. Fez juramento que fez Abraão, nosso pai. Então a profecia segura. Então a profecia vai para todos, e a profecia segura. Aí Zacarias já foi lá no fundamento, passado pelo presente. Aí ele falou que o menino iria para preparar o povo para o cumprimento das profecias, e que o tempo do juramento que Deus tinha feito a Abraão chegou. Ou estava agora realizado, porque Jesus nasceria, realizaria a sua obra. E aí ele inclui, ele vai além das fronteiras de Israel. Fala sobre despertamento dos corações dos povos, que é justamente o despertamento para o processo da salvação. E a palavra de Deus continuou instruindo. Isso é o ofício de quem? Profeta. Quem é profeta aí? Glória a Deus. Não por mim, nem pelas minhas forças, nem pelos meus merecimentos, mas sou profeta. Quem é profeta? Então parece que nem todos compreendem o significado dessa profecia de Zacarias, de Ana, de Maria, o cântico Isabel, deu sua definição, trazer o juramento do povo. Profeta é aquele que dá o testemunho de Jesus como seu Salvador. Estão compreendendo? Porque ele está fundamentado nos princípios proféticos e apostólicos compreendidos por Cristo. Já leu isso? Por isso que é bom ensinar, não, eu não sou profeta, não. Não, às vezes a gente é rico espiritualmente e não se sabe. Às vezes a gente é tão rico espiritualmente e não dá valor por falta do conhecimento. Lembra quando nós saímos no caso, você não puder ler? Lá em Apocalipse 19, verso 10. As Escrituras Sagradas, elas é a revelação plena de Deus que não falha. Jamais. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Glorificado é o nome do Senhor. Encontraram? Se aí não encontrou, pode ler. Apocalipse 19, verso 17,
Por isso que é com ensinamento, a pessoa entra na igreja, sai melhor. Ela pode entrar na igreja crescendo e sai crescendo. Na graça, no conhecimento, em todos os aspectos que se trata de edificação da palavra de Deus. Dá para ler, irmão? Apocalipse 19, versículo 10. Ou outro irmão que estiver aí, puder ler, leia. Ela que fez a pergunta e a Bíblia responde. Deixa eu ler aqui para nós ganhar mais tempo. Deixa eu vir aqui para ganhar mais tempo no nosso trabalho. Porque o tempo é precioso. Não é isso? É assim. Senhor, daqui a pouco terminaremos. E o tempo é realmente precioso para nós. Aqui no capítulo 19 do Apocalipse, e no versículo 10, diz aqui a palavra do Senhor nosso amado Deus. E diz aqui a palavra: então me lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faz tal. Eu sou teu conselho e teus irmãos, que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, contribui. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quem é profeta? Agora mirando tudo, e é honra. O profeta é segundo fundamento de Deus. Primeiro apostólico, Deus profetas, e os profetas antes do Antigo Testamento. E vem o Espírito de Deus nos testemunhando que nós somos o quê? Porque profetizamos para outras pessoas que Jesus é Salvador. Profetizamos para nós mesmos. Graças te dou, Senhor, pela salvação. É profeta de Deus, honrado. E trouxe a segurança, a plena segurança, referente a que nós estamos comentando. Por isso que a pessoa que medita, ela tem o título de bem-aventurado. Bem conhecido nas Escrituras, são o primeiro e tantos outros, só no capítulo 5 de Mateus, versículos 3 até o versículo 9, durante eles, mais ou menos, até o versículo 13, mais ou menos 9 bem-aventuranças, os que meditam nesta palavra. Vou fazer a pergunta novamente: quem é profeta? Levanta a mão. Daqui a momentos iremos cada um para o destino sozinho. Mas se houver lá um perigo, quem vai clamar por Deus não é o profeta? É você ou ajuntar pessoas ou um número fechado de dias para resolver o problema? Não. Houve ali um momento de agradecer. Quem vai agradecer a Deus? É você ou outro por você? Aleluia, porque é profeta de Deus. Tem um livramento, você vai ver. Quando concluímos os livros, às vezes não sabemos, irmão, antes que somos. Por isso que o tratamento com as pessoas tem que ser o tratamento de acordo com o Espírito Santo, tratamento delicado. Porque o Espírito Santo está no profeta de um fundador da obra, de um dirigente da obra, está o mesmo Espírito Santo que está na vida de um membro. Glória a Deus! Da mesma maneira, devido ao cumprimento da palavra que veio trazer a padronização de fé salvífica em nós. Quem é profeta? Agora é Abidão, né? Glória a Deus! Se dissermos que não somos, estamos blasfemando contra Deus e contra nós mesmos. Palavra do Senhor nosso
amado Deus. Então, por isso que é importante o ensino da palavra de Deus. Zacarias continuou exercendo a sua profecia de uma maneira geral e satisfatória. Vai aqui no versículo 75 do capítulo 1 de Lucas. A irmã já está com a Bíblia aí. Vamos ver. Olha aí, Conceição. Não vai ler? Então a irmã lê. Aqui no versículo 75. Glorificado é o nome do Senhor da glória. E o 76 também. O livro de Lucas. Graças a Ele, ao Senhor nosso amado Deus. Isso. Pronto. Chega o tempo, respirando, sem rodeio. Para Deus nos preparou santidade todos os dias. Generalizou, esquecendo. Então, isto é a santidade todos os dias. Demonstra que não precisamos fazer rodeios por etapas, por épocas, para conseguir um cumprimento referente a uma bênção. Mas a santidade todos os dias é o remédio, é o recurso, é mais do que remédio, é o recurso pleno de isenção de ansiedade. Tempos mais avançados, tempos mais de tradições humanas, mas a santidade ela está convivendo com a paz. E essa paz, ela o que traz essa paz? Contentamento com a salvação, que é o plano mais alto de Deus em sentido único. E é o primeiro plano. Aqui o profeta estava profetizando. O profeta Zacarias, o profeta Simeão, a profetisa Ana, a profetisa Maria, o profeta José, o leitor estava na mesma concordância bíblica das mesmas profecias, estavam todos sendo consolados o suficiente que um ser humano precisa. Nos dias que estamos vivendo, a palavra não diminuiu, só que ela é atribuída a pessoas que merecem. Os que têm vontade, são vontade mesmo, serão ricos, espiritualmente falando, serão beneficiados de uma maneira satisfatória. Por que de uma maneira satisfatória? Eu já disse essa palavra, mas referindo que a ansiedade, ainda mais a generalizada, não testemunha que a pessoa está contente com aquilo que já deu. E aí falta o quê? Falta paz. Faltando a paz, entra a violação da lei moral de Deus em nós. O que era a lei moral? É a lei que Deus criou lá no princípio e salvou. Mesmo que o homem caiu, mas Deus foi buscar o homem e colocando ele dentro das condições de